Olá, povo de Deus, graça e paz. Mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 27 ao 29, com o tema Todo verdadeiro cristão é ungido pelo Espírito. E diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Hoje nós vemos a quantidade de ensinamentos que existem. São tantas as doutrinas que precisamos de uma orientação divina para discernir o que é falso e o que é verdadeiro. A internet tem sido uma bênção, e é uma bênção, mas precisamos tomar cuidado e filtrar, buscar fontes confiáveis, mas mesmo assim corremos o risco de acreditar em informações falsas. Infelizmente, a proporção de informações e ensinamentos falsos é muito maior do que os ensinamentos verdadeiros. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. A função dele é enganar e tentar enganar, se possível, até os fiéis, até os eleitos. O que torna impossível do verdadeiro crente ser enganado definitivamente é a unção que vem do Espírito Santo. O crente pode, por um momento, cair nas armadilhas de Satanás, mas ele não permanece caído, porque a perseverança dos santos está na proteção de Deus e não na condição humana. Por isso, todo verdadeiro cristão é ungido pelo Espírito Santo. O versículo 27 diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Primeiro eu quero falar do que este texto não quer dizer. Ele não quer dizer que quem tem a unção do Espírito não precisa que alguém os ensine sobre as Escrituras. O próprio Deus dotou alguns dos discípulos com o dom de mestres. Efésios 4:11. Deus havia preparado profetas e mestres para ensinar na igreja de Antioquia. Está lá em Atos 13, versículo 1. Essa é uma necessidade urgente da igreja para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local. É preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem as informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista nisto também. Muitas vezes, por falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras,
até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7. O apóstolo Paulo também exorta a Timóteo dizendo: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não te faças negligentes para com o dom que há em ti. 1 Timóteo 4, 13 e 14. O ensino é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, para que não sejam como meninos agitados de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Por isso Deus nos orienta através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Quando João fala que não há necessidade de que alguém vos ensine, está falando dos falsos mestres, ensinando falsas doutrinas, trazendo novidades que não passam de vãs filosofias. A unção neste texto não quer dizer que o crente não precise de mestres que os ensinem as Sagradas Escrituras. A unção é a proteção que todo verdadeiro crente recebe do Espírito Santo contra os anticristos que desde o início tenta disseminar a semente da mentira, do engano, para desviar o crente do alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os reis, os profetas eram ungidos e separados por Deus para um ministério especial. A unção com óleo era símbolo de poder, autoridade e proteção para exercer seus ofícios. Na dispensação cristã, a unção com o Espírito Santo é um privilégio de todos os crentes. Todos os eleitos de Deus são selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios 4:11. Temos o selo de Deus. Apocalipse 9:4. Este selo proporciona ao crente poder, autoridade e proteção como filhos de Deus, como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. João diz que todos que possuem a unção têm o conhecimento. A maior defesa cristã é recordar o que já sabemos. A lembrança da palavra traz esperança. O que os crentes precisavam não era uma nova verdade, mas pôr em prática em suas vidas as verdades que já conheciam. Por isso, João disse no versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, ou seja, o Evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro diz que escreveu as duas cartas para despertar com lembrança as mentes já esclarecidas, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos apóstolos. 2 Pedro 3, 1 e 2. A unção é o poder de Deus para nos fazer lembrar das verdades que aprendemos do Evangelho de Cristo. Paulo, Pedro e João enfrentaram muitos falsos mestres que ensinavam a heresia gnóstica na Igreja de Cristo. O gnosticismo foi a primeira heresia que a Igreja enfrentou.
O apóstolo Paulo já advertia a igreja contra essa heresia em Colossenses 2,8, quando ele diz: cuidado que ninguém venha a enredar com suas vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os gnósticos criaram uma dicotomia entre espírito e matéria, onde eles diziam que o espírito é bom e a matéria é má, que o pecado cometido com o corpo não podia afetar o espírito, ou seja, a pessoa podia pecar à vontade, que a morte era a libertação do espírito, por isso negavam a humanidade de Cristo. Hoje tem uma infinidade de outras heresias sendo lançadas como rede na nossa mente, tentando nos enredar, tentando nos confundir, nos fazendo seguir outros caminhos que não são a verdade. A unção é que nos ajuda a discernir o falso do verdadeiro, nos dando conhecimento e sabedoria para suportar os ataques de Satanás. Para ter essa unção, precisamos permanecer em Cristo e Ele em nós. O versículo 28 diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O verdadeiro cristão, aquele que é ungido pelo Espírito, em vez de dar ouvido aos anticristos para ser enganado por ele, se prepara para a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele tem confiança, permanece firme, pois conhece a verdade. Mas aqueles que não pertencem a Cristo, os falsos crentes, fugirão envergonhados na manifestação gloriosa de Cristo Jesus, pois não creram no unigênito Filho de Deus e praticaram a injustiça, pois todo verdadeiro cristão pratica a justiça. O versículo 29 diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Só é nascido de Deus aquele que obedece aos mandamentos de Jesus, aquele que vive como ele viveu, praticando o amor e a justiça. Estes estarão seguros aguardando a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo do tempo acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. O discurso de Paulo em Atenas é prova disso. Atos 17, 15 ao 34. O apóstolo Paulo soube conjugar preparo intelectual e a unção do Espírito Santo. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas, do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Está registrado em 1 Pedro 3,15. Não adianta professar a fé cristã, mas não viver em obediência, amor e verdade. Ou está enganado, ou é enganador. Não pertence ao povo de Deus. Na verdade, é seguidor do anticristo. Quando Jesus voltar, ficará envergonhado. Precisamos obedecer, precisamos praticar a verdade. Nada que eu faça vai influenciar na minha salvação, mas tudo que eu fizer estará ligado intimamente com a minha salvação. Que cada dia mais aprendamos as Escrituras Sagradas com os mestres que o Senhor separou para esta função
e que a unção do Espírito nos faça entender e praticá-la todos os dias da nossa vida, até a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela forma com que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, e tudo o que nós queremos é a unção do Senhor para nos fazer discernir a Tua palavra, para discernir aquilo que é falso, que aparece na nossa frente. Ó Deus, os ensinamentos desses falsos mestres, que o Senhor, Pai, nos ajude no preparo para que nós possamos não só aprender, mas que possamos ensinar. Ó Deus amado, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem tido um cuidado conosco todos especial, de nos ensinar, de nos proteger e cuidar de nós. E é por isso, Pai, que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos ter uma vida plena e gloriosa com o Senhor. E isso, Pai, eu te peço e eu te agradeço, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.